de maio de 2019, aula de embriologia geral para as turmas 12A e 20A da biologia. O assunto hoje são clivagens e blastulação, ok? Bem, vamos primeiro explicar o que está acontecendo. Vamos nos posicionar. Você tinha processo de fecundação. Depois que fecundou, gerou uma célula gigante com dois. Começa a aula, o pessoal sai da sala. Já viu isso? Eu começo a aula, a pessoa levanta e sai da sala. Deve ser, né? Esperou na hora de começar para sair da sala. Eu entendo. Acho estranho, mas procuro entender, né? Então o que acontece? Eu fiquei aqui 15 minutos arrumando. Eu acho engraçado isso. Fiquei 15 minutos arrumando. Na hora que eu terminei de arrumar, que eu falei bom dia, boa tarde, vamos lá. Aí a pessoa levanta e sai, né? Cada um na sua, né? Bem, então fecundou. Assim que fecundou, foi ativado o ovócito 2. Ele terminou a meiose, gerou o polócito 2 e o óvulo. O óvulo, o que a gente vê de presença do óvulo aí, ali é o pronúcleo feminino. Então você vai olhar, vai ter dois núcleos. Dois núcleos com metade do material genético cada um, ou seja, dois núcleos haploides. Então a gente chama de pronúcleo. Você vai ter o masculino e o feminino, tá ali. O que vai acontecer logo em seguida, nas horas seguintes, né? Vai acontecer a união do pronúcleo masculino e feminino, que é o que a gente chama singamia ou cariogamia. Uniu. Logo depois você tem a anfimixia, aquele pareamento de homólogos, para ver se está tudo certo. Então a gente criou uma célula com um núcleo só. Se tudo correu certo, é uma célula com núcleo único com 23 pares de cromossomos, 46 cromossomos no total, tá? Essa célula, ela continua ativada, e como ela está ativada, ela vai continuar a divisão dela. Então ela vai passar por uma série de mitoses. Só que essas mitoses são mitoses rápidas. Por quê? Porque a maioria do tempo de uma mitose é perdida naquela intérfase, principalmente nas fases G1 e G2, que é o crescimento celular. Quando você elimina essas partes, o G1 e o G2, o que sobra é só a fase S, e depois você entra na mitose propriamente dita. Prófase, metáfase, prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase, não é? Tá? Se você pegar uma célula que tenha, vamos supor, 24 horas de vida, ela vai gastar provavelmente umas 20 a 22 horas no G1 e no G2. Um tempinho no S e o restante na prófase, metáfase, anáfase e telófase, a cariocinese, que a gente chama, não é isso? E no finalzinho da cariocinese, a separação dos citoplasmas, que é a citocinese. Portanto, a maioria do tempo que a célula está se preparando, ela está em G1 e G2. Se você tirou G1 e G2, a divisão celular é muito mais rápida. Por esse motivo, essa divisão celular que vem a seguir é a chamada de clivagem ou de segmentação. O que é clivagem? Partir algo, né? Clivar é partir, dividir. Então, basicamente, o que a célula faz aqui agora para frente é se dividir. Então, rapidamente ela se divide, já que ela não tem G1 e G2. Por que ela não tem G1 e G2? Porque já tem no interior dela uma série de compostos necessários para as divisões seguintes. Ou seja, ela já tem proteínas, carboidratos, lipídios, já tem aminoácidos, já tem organelas suficientes para várias células. Por isso a divisão pode ser muito mais rápida. Ok? Então ela veio se preparando ao longo desse período. E quando ela entrar na divisão celular propriamente dita, é muito mais rápido. Entenderam? Tá? Por isso a clivagem ou segmentação, que é o processo que vem a seguir, é chamado de mitose simplificada. Outra coisa, ele acontece na tuba, sempre na tuba. Tá? Por quê? Porque até o 5º dia, ele vai durar o quê? Desse dia primeiro dia da fecundação, o primeiro dia gerou o óvulo, gerou o zigoto, do dia 2 para frente,
até o dia 5, mais ou menos, até o dia 4, dia 5, é clivagem. Então são 2 dias, né? 2, 3, 4, são 3 dias, né? Até o dia 5, vamos colocar 3, 4 dias. Durante esses dias acontece uma série de divisões rápidas, em que uma célula só, que é o zigoto, vai se transformar em várias células. Essas células que vão surgir, a gente chama de blastômeros, tá bom? Vão surgir então no processo de clivagem. Tranquilo, por enquanto? Tá? Bem, antes de seguir à frente, eu preciso conversar com vocês, e isso é muito importante para o pessoal da biologia, menos para o pessoal da nutrição, mais para o pessoal da biologia. Eu preciso conversar com vocês sobre os tipos de clivagem. Quando a gente fala de tipos de clivagem, a gente não está falando só de uma coisa daqui, não. A gente está falando de uma coisa que vai servir, por exemplo, para vocês, para a zoologia. Então, os critérios de tipos de clivagem são importantes para a classificação taxonômica, tudo bem? Então, já vai ajudar mais para frente. Por esse motivo que eu tenho investido ao longo do tempo em criar modelos que são específicos para vocês. Por exemplo, um dia um aluno chegou para mim e falou assim: ô Gé, e aquele negócio que às vezes a gente ouve falar de blastóporo, de não sei o que e tal, como é que acontece isso? Porque quando você deu aula, você não falou esse tipo de coisa aqui. Aí o que eu fiz? Eu criei um monte de modelos para o processo que vem a seguir, clivagem, e o processo que vem a seguir, que é a formação da blástula, para animais, que o processo é diferente dos humanos. Então, dando tempo, eu vou mostrar para vocês aí como é que acontece esse processo, para vocês entenderem, na hora que o professor falar arquêntero, blastóporo, e esses outros termos, você entender do que ele está falando. Mas na parte humana, não tem, tá certo? Porque o processo é um pouco diferente. Então, vamos primeiro no humano. Antes de falar do humano, vamos falar da classificação. Existem 2 grandes tipos de clivagem. Aquela em que o zigoto e as células que vêm a seguir vão sendo divididas totalmente, e aquela em que essas células são divididas parcialmente. O que faz a diferença de ser dividida totalmente ou dividida parcialmente? Depende do tipo de vida que o organismo tem. Se o organismo, como nós, está dentro de um local protegido, com alimento à vontade, ele não precisa ter muitas reservas nutritivas. Concorda comigo? Por quê? Porque as reservas vêm da mãe. Se o organismo tem um estilo de vida diferente, por exemplo, ele é um lagarto, ele é uma cobra, um bicho um pássaro, em que fica dentro de um ovo terrestre, esse bicho não vai ter possibilidade de se alimentar durante o início da vida dele. Então ele precisa de ter reservas nutritivas. As reservas nutritivas principais estão na forma de um lipídio que a gente chama de vitelo. Antigamente esse vitelo era chamado de lécito, tá? Eu estou lembrando do nome antigo, porque vocês vão ver que existem classificação alguma coisa lécito, é sempre vitelo, tá bom? Então, primeiro grupo, animais que têm uma clivagem total. Porque tem alimento à vontade, não precisam de reservar o alimento, tá? Esse grupo eu vou falar depois, porque nesse grupo nós temos aqui a clivagem humana, tá bom? Antes dele eu vou falar desse grupo daqui, que é o grupo que tem uma clivagem incompleta ou parcial. São chamados clivagens meroblásticas. Olha lá, meroblásticas ou incompleta. Tudo bem? Bem, são animais então que vão ter que ter reserva nutritiva, porque eles não vão obter essa reserva no começo do seu desenvolvimento, tá? Tudo bem? Bem, o primeiro mais clássico deles é esse aqui, o discoidal. Então você tem um ovo. Deixa eu pegar um aqui para mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui e aqui. Esse aqui, e vou pegar esse aqui. Não, esse não. Cadê ele? Cadê? Esse aqui. Deixa eu ver se é esse mesmo, tá? Então você tem
um zigoto, um ovo, tá lá, tá? Que se chama célula ovo, não é isso? Zigoto, tá aqui, certo? O que acontece? Aqui estão as reservas nutritivas para esse organismo se desenvolver. Então, na hora que ele começa a se dividir para formar um embrião, tem um monte de reservas, e reserva é lipídio, e lipídio é uma coisa neutra. Então ele vai atrapalhar a citocinese. Portanto, a citocinese vai acontecer só numa parte, ó, reduzida, num pequeno disco, tá vendo? Aqui, ó, olha, aqui em cima, tá vendo? Tá? Isso aqui, então, aqui forma um embrião. Esse embrião vai crescer a partir daqui, enquanto se alimenta da reserva que está aqui embaixo. Isso a gente vê, por exemplo, nas aves, tá? Então, é uma coisa que está nas aves, lembra? As aves se originaram dos répteis, então está nos répteis também, dois tipos de organismo que tem ovo terrestre, está também nos peixes, que é o grupo primitivo, salta um depois, não é isso? Um antes, não é? Tá? Então está nos peixes, nas aves e nos répteis. Qual que é a ideia? Por que está nos peixes? Porque o peixe, os ovos são liberados lá na água, a mãe não vai ter cuidado parental. O máximo que ela vai fazer é cuidar para evitar predação, eliminar ovos doentes, etc, etc, mas ela não vai alimentar os bichinhos enquanto estão ali, tá certo? Então, muitos peixes que vão liberar ovos, que não são vivíparos, vão ter esse tipo de comportamento, tá? Então, como é que eu classifico? Ó, tá aqui, né? Veio para cá, daqui veio para cá, tá vendo? E no final eu vou ter uma coisa assim, ó. Olha aqui, ó. Uma célula gigante cheia de vitelo ou de lécito, né? E um monte de célulazinhas pequenininhas que vão virar um embrião. Então essa parte azul vai dar origem ao embrião, que vai se alimentar desse vitelo que está aqui, numa estrutura que depois vai constituir o que a gente chama saco vitelino, que vocês vão aprender depois. Na hora que aparecer essa foto lá na prova, eu vou pedir para você classificar esse tipo de clivagem. Então você vai dizer o quê? É uma clivagem incompleta. Então ela é chamada meroblástica, tá? Do tipo telolesta. Por que telolesta? Porque tem muito vitelo distribuído aqui dentro, tá? Telos quer dizer em todo lugar. Lécico, vitelo. Telolesta, do tipo discoidal. Por quê? Forma um disco aqui em cima, ó. Tudo bem? Tá? Quem tem? Aves, répteis e peixes. Ok? Tudo bem? Passei. Agora, eu tenho um outro tipo de clivagem que está aqui em cima, muito parecido com essa, mas que é encontrado nos cefalópodes, né? Grupo da lula, do polvo, lembra disso, né? Tá? Desses moluscos. Então, o que eu tenho aqui, ó? Olha, muito parecido. Eu tenho uma célula grande, com reserva nutritiva, se divide só aqui em cima, cada célulazinha dessa é um blastômero, não é? Olha aqui, ó. Um grupo aqui, outro aqui. Se você olhar, eles estão divididos em dois lados, e uma imagem do outro, tá vendo? Olha lá de cá, agora ficou com 4 aqui e 4 aqui. Mais um pouco, a gente vai ter uma estrutura assim, ó. Olha lá. Tá? Subdividida em dois lados. Dois lados, bilateral. Como é que eu chamo essa classificação dessa clivagem? Clivagem meroblástica telolesta do tipo bilateral. E quem tem? Os cefalópodes. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Mais um grupo. Agora, a dos insetos. Insetos. Inseto está aqui e está aqui. Olha lá. Tá. A reserva nutritiva aqui no amarelo, tá vendo? Uma célula única, que antes era o zigoto. Começou a dividir, vai dividindo e ocupando toda a parte de fora. No final, você vai ter uma estrutura assim, ó, olha, cobrindo a parte de fora toda. E onde está a reserva nutritiva? Lá dentro, lá no centro. No centro tem vitelo, centrolécita, tá? E aonde estão os blastômeros? Na superfície. Como é que eu chamo essa clivagem? Clivagem meroblástica centrolesta do tipo superficial. A maioria dos insetos é assim, tá? Parece uma banana, né? Antes isso aqui era até amarelinho, então eu gostava sempre de comparar com banana. Agora ficou uma banana com casca azul. Lá dentro
Lá dentro tem uma célula gigante, tá lá dentro. Olha ela aqui, ó, antes de ser coberta, tá vendo? Tá? Aí ela foi coberta por essas células aqui, ó, os blastômeros, e eles vão dar origem ao embrião. Então o embrião se forma pelo lado de fora com a parte dentro, que é o alimento. Ele vai consumindo esse alimento e crescendo de fora para dentro, ok? Tudo bem? Bem, só para a gente reforçar, terminando esse grupo, o que acontece com esses organismos? Pensa lá: cefalópodes, peixes, répteis, aves, insetos, todos organismos que são, de uma forma ou de outra, criados inicialmente fora do corpo da mãe, tá? Inseto, vem o percevejo, bota os ovinhos lá, vem, por exemplo, lá no meu pé de maracujá, vem uma borboleta, é super bonitinho, eles ficam, de vez em quando alguém, minha mulher mesmo já falou comigo várias vezes, para matar a borboleta quando eu vejo, eu fico com dó. Só que a borboleta vai e come o meu maracujá não dá em nada, mas eu acho muito bonitinho. Porque ao invés dela colocar os ovinhos todos numa folha, ela põe um ovinho em cada folha. Ela vem, pousa aqui, põe um ovinho, pousa na outra, põe um ovinho. Aí dá a lagarta. O que acontece? Do ovo para a lagarta tem um espaço. Enquanto o bichinho está se desenvolvendo ali para gerar a lagarta, ele precisa de ter um alimento, porque ele não tem mais nenhum contato com a mãe dele. E não vai conseguir, nessa fase tão inicial, conseguir alimento do meio externo. Então, são todos bichos que vão ter que ter uma reserva nutritiva. Por isso, a clivagem não é total, já que você tem que ter um local de armazenamento dessa reserva nutritiva. Tudo bem? Tranquilo por enquanto? Agora sim, nós vamos voltar para aquele grupo de lá. Só acompanhando aqui. Deixa eu guardar esses aqui de volta, para a gente falar do outro grupo. Esse de cá, tá? As clivagens completas, ou seja, de organismos que têm menos vitelo, ou vitelo nenhum, como é o caso da espécie humana, tá? Então olha aqui, ó. Eu vou começar de baixo para cima. Pela mesolesta, são organismos intermediários, que são o quê? Não tem tanto vitelo quanto os outros que a gente acabou de ver, nem tão pouco quanto esses aqui de cima. Por isso eles são chamados de mesolécitos, tá? Mas essa classificação dá uma interpretação dúbia, quer ver? Eles têm quantidade intermediária de vitelo, mesolécito. Ou você pode dizer que o vitelo está do meio, numa metade só do zigoto. Então o zigoto está aqui, embaixo você tem vitelo, em cima tem bem menos vitelo. Então o vitelo está concentrado na parte de baixo, numa metade. Por isso mesolécito também, tá? Uma distribuição desigual de vitelo. Eu tenho um exemplo aqui, ó. Vou pegar esse e vou pegar... Eu sempre fico meio na dúvida com esses carinhas aqui. Esse de cá, tá? Tudo bem? Então, ó, era uma bolinha, um zigoto, dividiu no meio. Depois dividiu em 4. Ou seja, como é que você divide? Ó, você partiu no meio certinho. Puf, partiu, de fora a fora. Tá? Aí depois você pega esse aqui, ó, e parte assim, ó, cortando direto. Tá vendo? Virou 4. Tá? Aí depois você vai cortar assim, ó, cortando horizontal. Então você cortou um vertical, outro vertical. E depois você cortou horizontal assim, sempre de fora a fora, fazendo raios, concorda? Não é? Um raio, né? Olha, cortou aqui, de fora a fora. Cortou aqui depois, ó, cortou as duas depois. Depois cortou como se fosse uma laranja, abrindo uma tampinha, tá? Ao final você vai ter uma estrutura assim, ó, olha lá. Cortou, 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 tá? Vai continuar cortando? Claro que vai. Eu só estou mostrando as primeiras clivagens, tá? Mas já é suficiente, saúde, para a gente prestar atenção numa coisa. Olha aqui, ó. Quantas células nesse momento eu tenho embaixo? 1, 2, 3, 4. 4 células embaixo. E em cima, também 4. Repara que as de cima são menores do que as de baixo. E estão posicionadas exatamente empoleiradas, tá vendo? Uma em cima da outra, ó. Olha, a de baixo está aqui,
a de cima dela está aqui, a de baixo está aqui, a de cima está aqui, e assim sucessivamente. Repararam numa coisa? Esse tipo de clivagem, que é dos anfíbios, então, lembraram, né? O peixe está aqui, ó. Olha lá, ó, discoidal, tá? Depois dos peixes vem o quê? Anfíbios. O anfíbio é outro tipo de clivagem, é diferente. Vocês já vão aprender na zoologia que os anfíbios têm várias coisas que são assim, modernas em comparação aos grupos que vêm depois. Por quê? Porque o anfíbio, ele vivia no meio em que ele tinha contato com a água e com o meio terrestre, mas ele fica preso naquele contato. Raramente você vai ter um anfíbio em regiões polos, por exemplo, né? Você não vai ter acima de uma certa latitude, você não vai ter, fiquei na dúvida entre longitude e latitude aqui, latitude, tá? Acima de uma certa latitude você não vai ter anfíbios, certo? Por causa do problema do controle de temperatura deles, óbvio, e também por causa do problema de falta de água. Eles necessitam de água. Mesma coisa desertos, tá? Então você tem uma diminuição enorme desses bichos, ou adaptações muito interessantes para viver na água, porque são bichos que têm capacidade assim, necessitam da água para viver, né? Então, o que aconteceu depois? Veio um grupo que era para ocupar a terra, vieram os répteis, dos répteis às aves. Aves são répteis, né? Aves vieram dos répteis, então são bichos muito próximos, características muito similares. Então eles o que? Tentaram economia máxima de água. Por isso que não tem glândulas sudoríparas, etc, ácido úrico, etc, tá? Então, o que acontece? Você tem peixes, que o problema não é água. O problema é liberar os peixes e cair fora, né? Liberar os filhotes e cair fora. Aves e répteis por causa da economia de água. De qualquer forma, eles têm clivagem completa. Aí, no meio desses grupos aí, você tem os anfíbios, que tem esse tipo de clivagem, meio a meio, né? Mesolécita. Então, para classificação, holoblástica porque corta tudo. Mesolécita porque vão dar células de tamanhos diferentes, já que o vitelo está concentrado numa parte, tá? E como está cortando de fora a fora, a gente chama isso de clivagem. Então, fez um raio, fez outro raio, fez outro raio. Clivagem radial. Então, na hora que aparecer essa foto lá, holoblástica, mesolécita radial, tá? Bem, isso aqui é uma coisa que na hora que vocês estiverem dando aula lá no colégio, muitos de vocês vão fazer isso, né? Ou durante um tempo, ou pro resto da vida. Presta atenção. Quando você pegar um livro lá de embriologia, estiver falando de embriologia, às vezes os caras confundem o que acontece no ser humano com o que acontece no animal. Embriologia, a nível de colégio, é uma bagunça tremenda. E toma cuidado com isso, para você não estar ensinando errado. Lá você vai ver, quando tiver no livro lá, a embriologia nos livros didáticos é um lixo. Você vai olhar, vai estar lá o cara falando assim, ó, a clivagem você tem o polo animal e o polo vegetativo. Micrômeros e macrômeros. É verdade? É. Para esse tipo de clivagem, micrômeros e macrômeros. Polo animal, porque aqui gera o embrião. Polo vegetativo, porque aqui só tem outras estruturas que vão ser geradas. Mas isso é animal, é anfíbio, não é ser humano. Cuidado com isso, tá? Ok? Pelo menos saiba disso. Bem, agora vamos nas holoblásticas, que tem uma quantidade menor de vitelo, são do tipo que a gente chama isolécita. Iso, distribuição similar, tá? De quê? De vitelo. Vou começar com uma que tem o mesmo nome de uma que a gente acabou de ver aqui embaixo, radial. É a isolécita radial, não a mesolécita radial, tá vendo? Essa isolécita radial, ela é encontrada nos equinodermos, que é o último grupo dos invertebrados, não é isso? E um dos primeiros grupos de cordados, o grupo do anfioxo. Cuidado, embriologia lá no colégio é muitas vezes dada em cima de grupos que foram bastante estudados, que são organismos modelo, e aí a pessoa fala de coisas
que tem lá no bicho e o aluno entende, e muitas vezes o próprio professor entende, porque ele não sabe, que aquilo acontece no ser humano também. Então, várias vezes eu vou falar, inclusive mais para frente, eu vou falar para vocês de anfioxo, que é um pequeno protocordado marinho, utilizado em muitas pesquisas genéticas e pesquisas de embriologia. Então, muito que a gente sabe de embriologia veio do anfioxo, veio do ouriço do mar, veio do xenops, que é um tipo de anfíbio, não é isso? Um sapinho pretinho, muito bonitinho, africano. Então, a maioria dos estudos são com esses bichos, tá? O Caenorhabditis elegans também, muito estudado. Então, são bichos que são modelo. Por que você estuda isso e não estuda no ser humano? Porque no ser humano você tem entraves éticos, claro, tá? Você não vai pôr uma vida de um embrião em risco para poder fazer um estudo, por isso não pode fazer. Então, o que a gente vê aqui, e muitas das coisas que a gente fala de embriologia humana, é porque a gente está estudando fetos de aborto, fetos de pessoas que morreram, fetos de pessoas que tiveram que retirar o útero no meio da gravidez, aí pode estudar, tá certo? Ok? Mas em outros casos não. Bem, tranquilo aqui? Então vamos olhar a radial dos equinodermas e do anfioxo, tá? A isolesta radial. Eu tenho ela aqui, ó. Aqui, olha lá, ó, é uma bola, uma bolinha, zigoto, né? Dividiu em dois, ó, 2 blastômeros. Aí o que aconteceu? Depois dividiu de novo, ó, em mais 2, aí você ficou com 4. Aí partiu no meio de novo, ó, aí ficou com 8. Igual eu acabei de descrever aqui. Mas olha a diferença. Essa bolinha, esse blastômero, é igual de baixo, todos são iguais, o mesmo volume, certo? Então a divisão ela é igualitária, certo? O volume é mantido igualzinho. Então eu vou ter 4 células nesse momento, ó, todas com o mesmo volume, tá? Olha a diferença dessa para essa de cá. 4 células não, 8, né? 8 células com o mesmo volume, mesmo tamanho. E aqui, ó, as 4 de baixo são maiores, tem mais volume do que as 4 de cima, tá? Tudo bem? Bem, outro tipo, a espiral. A espiral é encontrada nos coelenterados, nos anelídeos, né? E nos moluscos que não são cefalópodes, ok? O que você tem nessa espiral? Olha aqui, ó. Repara. É uma, zigoto. Partiu no meio, virou 2. Partiu de novo, virou 4. Mas repara numa coisa, tá vendo que essas células estão pontudinhas? Estão no formato de gota, tá? Porque na próxima divisão que acontecer, vai separar a parte de cima da parte de baixo. Deixa eu mostrar isso no modelo grande para vocês. Olha lá, ó. Aí separou as de baixo com as de cima. Resultado, você ficou com células grandes embaixo e células pequenas em cima. Opa, muito parecido com esse aqui, não é? Com certeza. Mas repara numa coisa. Olha essa célula. Ela deveria estar em cima dessa ou em cima dessa. Na realidade ela está no meio. Tá vendo? Está posicionada no meio. Daqui a pouco vai ter outra divisão. Essas de cima vão dividir de novo. E aí vão girar um pouquinho. Então você vai ter um negócio que começou assim e vai diminuindo. Como se fosse um cone. E na hora que as células se dividem, elas dão um giro. Então, um cone dando um giro. O que é isso? Uma espiral. Tá? Então, clivagem holoblástica isolesta do tipo espiral. Coelenterados, anelídeos e moluscos, não cefalópodes. No isolesta, as células continuam do mesmo tamanho? Não, nesse caso não, porque na realidade, isolesto, você vai ver no ser humano. Não, quer dizer que tem uma distribuição muito parecida, mas muitas vezes não é igual. A pergunta dela é interessante, porque por que elas ficaram de tamanho diferente? Porque você tem um pouco mais de vitelo aqui embaixo do que em cima. E na hora que dividir, vai ter menos ainda em cima, tá certo? E vai fazendo uma espiralzinha aqui pra frente. Heitor. A gente pode fazer tipo analogia falando que a quantidade de vitelo na célula de cima é proporcional ao seu tamanho? Pode, É tipo, pode. Isso, e na de cima menor ainda, tá? Vai fazendo essa espiralzinha, tá? Ok? Tudo bem? Agora, cuidado, hein? Radial, radial, tá?
espiral é única. Agora nós vamos para outra bilateral. Lembra que a gente viu bilateral? Foi a segunda que a gente viu, ó. Olha a bilateral aqui, ó. Bilateral dos cefalópodes, tá? Agora nós vamos ver uma bilateral aqui, ó, dos tunicados, outro grupo de protocordados que faz parte de corais, não é isso? Organismos marinhos, tá? Vocês lembram ainda da diferença do anfioxo para os tunicados? Lembram disso? Tunicado é séssil, o anfioxo tem vida livre, o tunicado mantém a notocorda durante toda a vida e o anfioxo só uma parte da vida. Quando ele fica adulto, ele não tem mais notocorda. A notocorda, nesse caso, virou coluna vertebral, tá? Que é diferente do que acontece na gente. Tudo bem, tranquilo? Tá? Então, vamos dar uma olhada nessa bilateral. Olha a diferença. Ó, você começou com a bolinha, aí dividiu em duas, dividiu em quatro, tá? E aí vai dividindo. O que é que você tem agora? Olha, dois lados, ó. Dois lados. Uma, você pode cortar aqui no meio, ó. Tá? Então, um lado direito, lado esquerdo. Então, lado direito, lado esquerdo. Tá vendo? Dois lados. E os lados são cópias, imagens, a gente diz especulares, né? Imagem no espelho de um do outro. Tá? Então, o organismo já está dividido em dois lados. Dois lados, bilateral. Bilateral. Mas olha a diferença desse bilateral para esse bilateral aqui. Eu tenho aqui uma única célula gigante com reserva nutritiva? Não. Reserva nutritiva está em cada uma dessas células, tá? Nesse caso aqui eu tenho. Então, esse aqui é holoblástico, esse é meroblástico, esse é completo, esse é incompleto. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Bem, dito isso, eu vou agora falar do humano. Na hora que eu for falar do humano, vão entrar aqueles modelos que estão ali, tá? Que eu quero mostrar para vocês. Tranquilo até agora? Estão me acompanhando? Tá facinho? Mais ou menos, né? Facinho mesmo, é só tomar cerveja. O resto é mais difícil um pouco. Bem, vou começar com a humana. E para essa humana, eu prefiro nem usar aqui, ó. Pronto. Eu vi, quando eu comecei a explicar a humana, que era bem difícil entender pelos desenhos. Então, a primeira coisa que a gente fez foi fazer esses modelos das humanas. Esse modelo já é, vamos dizer assim, já é uma segunda série. Antes a gente tinha uns outros modelos. Esses modelos foram melhorados. Uma vez, acho que foi ano passado, me deu a louca lá, eu virei e falei assim: meninas, vamos pegar o negócio e vamos refazer os modelos melhorando. Então a gente pegou toda a coleção antiga e refizemos a coleção, tornando ela melhor, tá? Outra coisa que a gente está fazendo nesse semestre é terminar com aquela coleção do lado de lá, tá vendo? Com base naquela coleção ali, a gente está fazendo uma outra melhorada. E eu já tenho muita esperança de, nesse semestre inclusive, já conseguir mostrar para vocês os modelos provenientes daquela coleção, só que feitos pela minha turminha lá, portanto melhorados, sem os defeitos, que quem já fez matéria comigo várias vezes, igual a Kátia. Cadê a Kátia? Fez várias vezes, sabe, né? Kátia fez 8 vezes a matéria, sabe que toda vez que eu vou falar ali, eu sempre tenho essa dificuldade de ter que parar a aula para explicar defeitos naqueles modelos que tem ali. Agora vão acabar os defeitos, já que a gente está refazendo, fazendo eles melhores, tá? Pelo menos sem os defeitos. Tudo bem? Bem, antes de falar da humana, eu vou dar aquele pit stop, vou parar para fazer a chamada, e aí a gente fala de humana e depois de blástula, tá? Vamos lá. Chamadinha. Alguma dúvida? Tranquilo?